Nós acreditamos, como a igreja sempre acreditou, sempre a igreja defendeu isso, os pais da igreja defenderam isso, que foi o Deus homem que morreu por nós na cruz. Agora, às vezes alguém chega para nós e fala assim, mas então quer dizer que a Trindade deixou de existir porque Deus na pessoa do Filho, deixou de existir. Não, isso seria heresia da nossa parte, porque a Trindade nunca deixou de existir. O que a gente precisa entender é que a Bíblia mostra, em vários textos, que não foi apenas o homem Jesus que morreu. Entendeu? Porque, em primeiro lugar, não teria valor sacrificial nenhum. Nenhum. Se foi apenas o homem Jesus que morreu por mim na cruz, o sacrifício dele não vale nada para ninguém. Por quê? Porque tinha que ser divino humano esse sacrifício. Certo? E as confissões de fé sempre defenderam esse ponto. Tá? Porque nós não podemos imaginar assim, foi apenas um homem que morreu. Que, aliás, a minha primeira pergunta para o pastor Elias vai ser se o anjo Gabriel tivesse morrido por nós na cruz, se esse sacrifício teria valor. Porque num outro debate que ele fez com um pastor presbiteriano, ele disse assim, que Adão e Eva, Adão que era perfeito, pecou, certo? Então precisaria de um humano perfeito para morrer por nós. Bom, o anjo Gabriel podia ser um humano perfeito para morrer por mim. Ele poderia se fazer homem, e se isso acontecesse, a pergunta que eu vou fazer é, esse sacrifício teria valor para mim ou não? Se sim, por quê? Se não, por quê? Certo? Então, nós vamos defender o ponto, e baseado em vários textos da Bíblia, que foi o Deus homem que morreu. E aí a gente vai discutir o que é morrer para Deus. Porque é lógico, eu não vim aqui para debater que morrer para Deus na pessoa do Filho é deixar de existir. Porque isso seria um absurdo, né? Então, nós não entendi. Como é que é? Eu não vim aqui debater para afirmar que na pessoa de Jesus, quando Deus homem morre, significa que Deus deixou de existir por 3 dias. Nós não cremos nisso. Então a gente vai mostrar o que é morrer para Deus na pessoa de Jesus. Claro, dentro de algumas limitações, porque o texto sagrado não nos revela muito sobre isso. Então, muitas vezes nós temos que explicar uma doutrina e nós sabemos os porquês, mas não sabemos os como. Ok. Parte introdutória, eu afirmo, biblicamente falando, que a morte de Deus é uma impossibilidade. Porque quando dizemos que Deus, homem, morreu, nós estamos dando causa à morte do próprio Deus. E devemos encarar, por exemplo, a pessoa de Cristo como a única no universo que possui uma natureza teantrópica. Ou seja, o Senhor Jesus é Deus e, ao mesmo tempo, ele é também homem. Agora, o homem, ele surge no tempo. Já Deus, ele é eterno, ele é transcendente, ele é imortal. Por essa razão, e ele também é imutável, por essa razão ele não pode morrer. Seria impossível Deus morrer. Porque para Deus morrer, nós teríamos que desconstruir todos os textos bíblicos, em especial 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 16, que afirma que Deus é imortal. Por outro lugar, em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Portanto, existe uma só divindade. Existindo uma só divindade, ela é compartilhada pela pessoa do Pai, pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Quando dizemos que Deus morreu, estamos afirmando que a divindade morreu. Se a divindade morreu, é claro que houve uma época em que a Trindade deixou de existir, o Pai deixou de existir e o Espírito Santo também deixou de existir. Porque é uma só divindade, não tem como morrer uma divindade e as outras pessoas continuarem existindo. As outras 2 pessoas continuarem existindo como pessoas divinas, como divindade. Então, Deus, por conta do texto bíblico, que ele é eterno, ele é imutável, ele é transcendente e ele também é atemporal. Por esta razão, ele não pode morrer.
não tenho a menor dificuldade de responder essas objeções, mesmo porque na pessoa do Filho, né, ele é Deus e homem, certo? Então são duas naturezas distintas, mas que pertencem à mesma pessoa. Eu não tomo café, obrigado. Não, eu sou meio adivinho. Quem fazia xixi aqui na Terra? Era a natureza humana? Quem tinha necessidades fisiológicas. Exato. Né? Quem é que mamou em Maria? Foi a natureza humana? A natureza humana não mama. Quem mama é a pessoa de Jesus, não é? Então a Bíblia mostra, eu vou mostrar alguns textos aqui, e sobre essa questão de Deus ser imortal, isso não atrapalha em nada a nossa colocação, porque esse argumento seria válido se nós ensinássemos que Deus morreu no sentido de deixar de existir. Aí sim, óbvio. O problema é que não é nesse sentido que nós acreditamos que ele morreu, certo? Então a gente vai mostrar sobre isso. Como foi que ele morreu, então? Então eu vou... Não, mas eu vou... Calma, aguenta as pontas aí. Então eu fiz algumas anotações, por exemplo, aqui, ó. A Bíblia fala assim, que o Senhor da Glória foi crucificado. Esse Senhor da Glória, se eu fosse ver bem, não é a parte humana de Jesus, porque a parte humana de Jesus, né, não pode ser Senhor da Glória. Se eu tiver que trabalhar com naturezas separadas, o Senhor da Glória... Né? Agora, veja bem, quando a Isabel chamou Maria assim, de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor, o judeu não chamava criancinha no ventre da mãe de Senhor. Ali é uma clara alusão à divindade de Jesus, certo? Embora ele fosse humano, tá? Atos 20, versículo 28, lá fala que Deus comprou a igreja com o seu sangue. Mas Deus não sangra. Mas quando ele assume a união hipostática, ele sangra porque ele assumiu a natureza humana. Mas não é a natureza humana dele que sangrava. Quem sangrou foi a pessoa de Jesus. Portanto, foi o Deus homem que sangrou por causa da humanidade de Cristo. Tá? Nós temos também, por exemplo, João 1,14, que declara que o Verbo se fez carne. E quem é que morreu por nós? O Verbo que se fez carne, que é Jesus. O Verbo é Deus. Tá? Então, daqui a pouco nós vamos discutir em que sentido, né, que podemos afirmar que Deus morreu dentro de uma certa limitação. A Bíblia fala, por exemplo, e dá a entender que Cristo tem duas naturezas. Então, tem uma perninha da doutrina da Trindade que nós chamamos de comunicatio idiomatum, que é o seguinte, a comunicação das duas naturezas de Cristo. A união hipostática? Não, união hipostática é uma coisa. Comunicatio idiomatum explica o seguinte: Jesus tem duas naturezas. Aquilo que é típico de uma natureza dele é atribuído à pessoa inteira dele. Então, por exemplo, o atributo de comer pertence à natureza humana dele. Mas quem comia não era uma natureza humana. Quem comia era a pessoa de Jesus. Foi o Deus homem que comia. Não falei nada disso. Mas o que você apresentou... você está vendo como é que é? Eu fui falar, agora ele está me interrompendo. Vamos lá, pastor. Mas foi rapidinho. Deixa o pastor Elias concluir. Pastor, eu amo o senhor, tá? Vamos com lá. Essa zombaria toda? Não estou zombando. Com esse sarcasmo? Não, vamos lá, pastor Elias. Pelo amor de Deus. Um tema tão sério como esse, o senhor ainda encontra um espacinho para ficar com zombaria? Não estou zombando, pelo amor de Deus. O senhor veio discutir o tema... Mas eu não estou zombando. O senhor veio discutir o tema ou veio fazer zombaria? Mas, não, eu não estou zombando. E eu ainda perguntei para o senhor, antes de vir para o debate, qual a finalidade que o senhor tinha quando quis debater comigo, que o senhor fez o desafio. Me desculpa, mas o senhor me interpretou errado. Desculpa uma coisa. Eu perguntei para o senhor qual a finalidade do senhor de debater comigo. O senhor disse que é meu amigo, não debate comigo. Claro. E qual a sua finalidade? Parece que o senhor está querendo lacrar, não é isso? Então a gente vai para o lacre, então. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que ele não me explicou ainda como é que Deus, sendo divino, ele pode morrer e, ao mesmo tempo, ele diz que não morreu. Morreu, mas não deixou de existir. Olha, ele continua existindo. Como é que morre, mas não morre? Agora, o texto que ele acabou de apresentar, as perguntas que ele apresentou, por exemplo, se fosse o anjo Gabriel que tivesse se encarnado, será que serviria a salvação? O anjo Gabriel, primeiro, que ele é um anjo. E quem pecou não foi um anjo, quem pecou foi um ser humano. Segundo, o projeto não era um projeto por anjo Gabriel. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Logo, teria que ser o Senhor Jesus Cristo. E o que nós advogamos aqui é o seguinte: quando houve a morte na cruz, nós temos uma natureza teantrópica. Levando em consideração a natureza teantrópica, o homem, ele é passível de morte. E o Senhor Jesus Cristo só morreu porque tomou sobre si os nossos pecados.
Caso ele não tomasse os nossos pecados, ele também não morreria, porque foi justamente a proposta que Deus fez para Adão lá no Jardim do Éden. Se você comer, você morrerá. Caso você não coma, é fato que ele não morreria. Mas como Cristo levou os nossos pecados, portanto, ele morreu como homem e não como Deus. Agora, será que nós estamos separando as duas naturezas quando apresentamos a morte do homem e não a morte de Deus? É claro que não. O professor e pastor Fernando Galli, ele é ex-testemunha de Jeová que não acreditava na imortalidade da alma. Mas agora ele veio para o cristianismo e ele hoje defende a imortalidade da alma. Pelo menos é o que eu penso, é isso mesmo? Sim, com certeza. Ora, a alma ela pertence à natureza divina ou à humana? A alma? É. A alma pertence à natureza humana. A humana. Sim. Mas a alma morre? A alma não morre. Então Deus não poderia morrer na cruz. Olha, se a alma, que é a parte imaterial, ela não morre, imagina a pessoa divina. E onde há separação? Em momento algum. Porque a alma faz parte da natureza humana e está atrelada à natureza divina. Morreu o que na cruz? O corpo de Jesus. Mas não morreu a divindade, nem tampouco a alma. Eu já aproveito para deixar uma pergunta para o pastor Fernando Galli. Jesus morreu como pessoa? Exatamente. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o senhor disse assim, né? Que quem pecou foi um homem e o anjo Gabriel, ou outro anjo, não é homem. Sim. Mas, embora quem pecou foi o homem, Jesus, antes de vir à Terra, também não era homem, né? E ele se fez homem. Então, novamente, o senhor driblou a minha pergunta. Porque a minha pergunta é se o anjo Gabriel, se fazendo homem, morrendo por mim, se isso satisfaria as exigências... Não, mas eu respondi a sua pergunta Não, e disse o senhor ainda que não o respondeu. Cordeiro de Deus foi morto desde Sim, a fundação sim, do mundo sim. e por esta razão não poderia ser um anjo. Não, então, mas por que Foi respondido. que Deus, o Pai, escolheu que tinha que ser o Cordeiro? Mas o senhor tem que perguntar para ele. Não, porque eu- isso daí está nos arcanos de Não, Deus. O porquê que sim, teria que ser sim. o Filho Isso, e não então, o a Espírito Bíblia Santo e não explica- ele? a Bíblia Por que explica que teria por quê. que ser ele e não o Pai? Então, a Bíblia Ah. explica por quê. Por quê? Não é porque que teria que ser ele e não o Pai. Por que teria que ser ele e não o arcanjo Miguel, por exemplo, né? Que poderia vir morrer por nós. Porque o fato de dizer o seguinte, foi o homem que pecou, né? Tanto o anjo como o Logos poderiam se fazer homem, se Deus assim quisesse. Então, Só para eu terminar. Só para eu terminar, por favor. Está saindo um pouquinho do... Não está não. tudo Não está bem, não. vamos lá, vamos Não lá. está não, não está saindo. E a questão também é o seguinte, Deus havia decretado, né, desde a eternidade, que o Cordeiro morreria por mim. Por quê? Teria que ser um homem, alguém que se fizesse homem para morrer por mim, certo? Sim. E esse Cordeiro é Deus e homem. E por que tinha que ser um Deus e homem? Porque no momento da morte de Cristo, esse sacrifício tem que ser divino e humano. Por quê? Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E sendo o único mediador entre Deus e os homens, no ato de morrer, teria que ser o Deus homem que teria que morrer por mim, porque senão não faz sentido. Veja bem, por que é só Jesus que pode ser o mediador? Porque ele é perfeitamente Deus e é perfeitamente homem. Então, no ato do sacrifício dele, não tem cabimento afirmar que morreu só o homem Jesus, porque aí ele não conseguiria ser o perfeito mediador. Perfeito, mas por que eu pedi a palavra? Porque eu transito bem dentro dessa área de criação, Gênesis, né? Tem algumas especializações. E por que não poderia ser o anjo Gabriel? Embora eu entendi o seu exemplo, tá? Só respondendo para não deixar os nossos internautas em dúvida. Primeiro, o anjo Gabriel ele é criado. Ele é um ser criado. Sim. Começa por aí. Sendo um ser criado, a parte humana de Jesus ele não também poderia... é uma criatura. Então, mas Jesus carregava a divindade. Ele é Então, desde o no ato início. da morte dele, a divindade tem Então, que estar deixa eu junto. só concluir o raciocínio de Gabriel. Vamos lá. Primeiro, ele é um ser criado. Segundo, o livro de Salmos diz que Deus fez os anjos um pouco superior a nós. Terceiro ponto, para que o sacrifício fosse completo, é necessário que exista essência superior e essência inferior. Sim. Gabriel carrega apenas essência superior. Ele não carrega a essência inferior. Qual é a essência inferior? As necessidades humanas a qual nós necessitamos para sobreviver. Mas era só ele se fazer homem. Não, mas então, o exemplo dele é um exemplo eu não estou no debate, né? Vamos lá, o pastor Elias exemplo, Soares. o exemplo dele é esdrúxulo, é uma forma de querer escapar da verdade, porque o que está sendo debatido aqui é o seguinte: quem morreu na cruz?
foi Deus homem, a divindade e a humanidade, apenas a humanidade. Eu defendo que foi apenas a humanidade. Quem pecou foi um ser humano, não foi Deus. Para que Deus pudesse morrer, tinha que ser uma divindade, porque é peso contra peso. O homem morreu, um outro homem deveria morrer. Peso e medida. Isso. Agora, o que nós precisamos entender é o seguinte: o que a gente faz com 1 Timóteo, capítulo 6, 16? E outra, eu perguntei para o senhor não respondeu. A pessoa de Cristo morreu? Não, está no meu tempo, pode responder. Tá. A pessoa morreu? Sim, a pessoa divina humana de Jesus morreu. Porque não, Jesus digo, a pessoa, não, é só isso. A pessoa de Cristo morreu? Claro, óbvio. Agora, então, me ajuda, por favor. Sim. O que é uma pessoa? O que é uma pessoa? Uma pessoa é uma pessoa. Não, peraí, não é assim. Não, o que é uma pessoa? Então, veja bem, você é pegadinha. O senhor sabe ou não sabe? Não, sei o que é uma pessoa. O que é, uma pessoa é um ser. É um ser. Um ser? Um ser existencial. Um ser cachorro existencial. também é um ser. Sim. Então, mas que tem inteligência, intelecto. E o que mais? Vontade própria. Razão. Quer dizer que quando uma pessoa quando um ser humano morre, tudo isso morre. A razão, o intelecto, a memória, o livre-arbítrio. Por exemplo, as almas que estão debaixo do altar de Deus. As almas que partiram daqui para outro. Elas estão inconscientes? Não, elas estão inconscientes? Não, elas estão vivíssimas. Então a pessoa não morreu, porque se ela está viva, se ela está consciente, se ela tem razão, se ela tem intelecto, como é que ela morreu? Exatamente. A pessoa. Agora é isso que nós vamos explicar aqui, em que sentido que Deus morre. Isso, não. Veja bem, o senhor já começou, então, nesse caso, errado. O senhor dizendo que uma pessoa morre e uma pessoa não morre. Então, vamos lá. Então, quando eu respondo o que é uma pessoa, eu não pensei que o senhor queria ser tão filosófico assim. Claro, eu acredito na imortalidade... tão bíblico, porque é a imortalidade da alma. Isso, então, eu não estou negando a imortalidade da alma aqui. Então, o que nós acreditamos, para ficar bem esclarecido essa questão? O que é morrer para o espírito, para a parte imaterial do homem? É ele se separar do corpo. Ele passa pela morte. Ele sente os efeitos da morte. Então, na pessoa teantrópica de Cristo, na pessoa divina humana dele, o que é morrer para Deus? Não é deixar de existir, porque, conforme o próprio pastor disse, nem a nossa alma humana morre. Então, as confissões de fé dizem o seguinte, né, que é o Deus homem que morre, porque no momento da morte há, de certa forma, claro, uma separação também da parte divina, mas a parte divina, embora ela esteja ligado ao corpo e ligado à parte espiritual, há uma separação porque fica um corpo inexistente, é um corpo morto, sem vida, certo? Inexistente, mas essa divindade passa pela morte da mesma, ou de uma forma parecida, existem limitações para a nossa explicação, né? Mas o que é morrer para a alma, então? É ela se separar do corpo. O que é morrer para Deus? É na pessoa do Filho, quando o Filho é crucificado, morto de fato, certo? Essa divindade, ela, vamos dizer assim, como que se separa desse corpo. E essa é a morte? Essa é a morte. Então, não é uma morte no sentido... Então, morte que não é morte. Então, o que o senhor está apresentando é mais um conceito filosófico de morte da divindade do que de forma literal, ao pé da letra? Então, a mesma coisa para a nossa alma. É literal. Quando a alma... Quando nós morremos, a alma, ela sente o que é morrer, ela se separa do corpo, e na pessoa do Filho, conforme esses textos que nós lemos aqui, ocorre também isso. Né? A parte divina de Jesus, ela atravessa a morte. E eu vou fundamentar isso aqui. O senhor vai me desculpar. Não, o senhor vai me desculpar, mas eu vou ler aqui. Ele diz que a alma sente a morte. Sim. E aí morrer para Deus é se separar do corpo. Então, se morrer para Deus é se separar do corpo, significa que ele morreu. Não. Porque quando o corpo... Não, porque a alma não continua viva após a morte. Então, pera um pouquinho. Então, quando o corpo se separa da alma, a morte acontece para o corpo, não para a alma. Concorda comigo? Mas que a alma é imortal, tá certo? A morte no sentido de ficar sem vida. Não, pera um pouquinho. Eu estou aplicando no outro sentido. Mas a alma fica sem vida? Não. Então ela não morreu. Então, ela não morreu. Então, se a divindade se separou do corpo... Certo. E ela não morreu. Não, se a alma, quando se separa do corpo, não morre, imagina a divindade. Eu estou dizendo para o senhor que a alma, ela sabe o que é morrer,
Ela passa Baseado por no esse quê? processo. Baseado no que ela sabe? Ela não Qual sabe? É o texto? Qual é o texto? Ela não, a pessoa não sabe, ela não tem a consciência disso. Não, mas ela saber o que é morrer significa que ela experimentou a morte. Ela Como o senhor experimentou disse, a morte. quando a alma experimenta a morte, se ela experimentou a morte, ela morreu. Porque ela sabe o que é isso. Não, mas pera um pouquinho. Onde é que o senhor se fundamenta esse texto? Ué, Apocalipse 6, versículo 9 a 11, as almas que foram executadas ali, elas têm noção de que morreram. Sim, mas ela sabia que o corpo morreu, porque elas estavam ali clamando. Sim. Se elas estão clamando, então elas não experimentaram a morte. Veja bem, ela sabia que o corpo morreu? O corpo morreu. Tá, ela sabia que o corpo morreu. Quem morreu foi a pessoa. Não, a pessoa não morre. O senhor acabou de concordar comigo ainda há pouco. Nesse sentido... Elias, então pra gente entender bem, a alma não morre, entendi perfeitamente. Então, para que eu possa entender melhor isso, que eu sei que você é um especialista nessa área. Só um parênteses, primeiro, ele diz que uma pessoa então, não morre. Uma alma não morre. Então, a segunda morte de Apocalipse, que é aquela que o cristão escapa, a segunda morte do Apocalipse seria a morte da alma, só para eu poder entender. Não. É ser lançado no lago de fogo. E é não a morte eterna, ou seja, é a separação por toda a eternidade no lago de fogo. Não é morte no sentido de ser aniquilado. A alma continua lá sofrendo eternamente. Não só a alma, corpo e espírito. Por isso que a Bíblia diz, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor. O Senhor, quando salva corpo, alma e espírito. Bom, e a condenação é corpo, alma e espírito. Isso que você está falando é uma coisa muito profunda, porque se no mundo... Não, no mundo superior nós temos um corpo incorruptível, então, que é dotado de corpo, alma e espírito, então no mundo inferior é um corpo incorruptível que está sofrendo. No caso lá, nós somos corpo, alma e espírito. Sim. Quando o Senhor salva corpo, alma e espírito. Quando ele condena, corpo, Apocalipse capítulo 19. Final do livro, né? Versículo 20. Capítulo 19, versículo 20. Ou melhor, capítulo 20, no 19, 20, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Tá certo? Besta e falso profeta. Vamos lá pro texto. É que aqui tem harpa. Tô apanhando mais do que segue em tiroteio. Aqui, olha. Capítulo 19, versículo 20. Tá assim, ó. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Em corpo, alma e espírito. Justamente. Agora o capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso. Onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Portanto, o que eu quero reportar aqui é o seguinte. No início, ele concordou comigo que uma pessoa não morre. Segundo, que a alma também não morre. Como que a alma vai experimentar a morte se ela nunca morreu? Como que a divindade vai experimentar a morte se ela nunca morreu? Porque a morte é a separação do corpo. Então, mas quem morre é o corpo. A ressurreição, sempre. Então, nós temos um capítulo inteiro morre conhecido. A pessoa, e quando o corpo morre... Não, a pessoa, o senhor concordou comigo que não morre. Eu não entendi os parâmetros e os âmbitos da sua pergunta. A questão é o seguinte. Vamos para a questão da Bíblia. Quando a gente ensina a doutrina da Trindade, nós sabemos que existem pontos tensos que nós não conseguimos explicar, mas a gente lê e fala, eu creio pela fé. Embora a gente não tenha como explicar de fato como isso aconteça. Então, a Bíblia, ela mostra claramente, né, que Deus comprou a sua igreja com seu sangue. Sim. Ele comprou como? Morrendo. Qual Deus? Qual Deus? É que comprou com sangue. Ali está falando do Deus Filho. Ah, então é o corpo do Filho que sangrou. Não, exato. Não, pera lá. Ali está falando que Deus comprou a sua igreja com o seu sangue. Mas quem sangrou? Qual pessoa da Trindade que assumiu a natureza humana? Tá. Foi o Deus Filho. Mas o que sangrou lá? Mas a união hipostática e o comunicato idiomato que nós acreditamos, aquilo que acontece com uma das naturezas é dito que acontece com a pessoa toda. Com os três? Não, com a pessoa toda, pelo amor de Deus. A pessoa do Filho, não com os três. Sim. Certo? Então ali, Deus sangrou, a divindade sangrou. Não, a divindade sangrou por causa da natureza humana. Mas como que a divindade pode sangrar? Se João 4, versículo 23 e 24, diz que Deus é Espírito. O Espírito no sangue. Olha Jesus. Ali está falando de Deus como Trindade. Mas tem como separar?
Deus Trindade, do Deus Filho. O Deus Filho se fez homem. É um dele Deus. que nós... Não, por favor, não ponha palavras na minha boca. Então, o Deus Filho se fez homem para morrer por nós. É um assunto complexo. Tá, então, esse Deus Filho morreu por nós, ele morreu por nós porque ele assumiu a natureza humana. Para que ele pudesse morrer por nós, ele assumiu a sua natureza humana. Então, a pessoa de Jesus é divina humana. Então, Deus sangrou por causa da natureza humana. E eu não posso separar isso. Agora, olha o texto de Filipenses, capítulo 2, que é porque assim, a gente lê na Bíblia, a gente não tem que reinterpretar, principalmente em pontos que a gente não consegue explicar tudo, mas a gente tem que ser fiel ao que a Bíblia fala. Depende do ponto de vista, eu sei. o pastor, porque o próprio mestre, quando foi perguntar para Jesus, né, o que ele deveria fazer para herdar a salvação, o próprio Jesus disse: tu como interpretas? Certo. Ou seja, a Bíblia, ela é interpretativa, porque se ela não fosse interpretativa... Mas eu estou falando de coisas sobre Deus... Não, todas as denominações pensariam de forma Não, mas a questão eu estou falando de coisas sobre Deus que nós temos dificuldades de explicar, mas a gente lê na Bíblia que Deus comprou a sua igreja com seu sangue. Então a gente tem que ser fiel ao que o texto fala. Eu acho que o grande problema que acontece aqui é o seguinte... Deixa eu terminar aqui a argumentação. Então, olha aqui, Filipenses 2, versículos 5 a 8, diz assim... Também tenham entre vocês o mesmo pensamento que houve em Jesus, que existindo na forma de Deus, ou seja, quem é que existia na forma de Deus? Aqui é antes da encarnação, é o Logos. Então, o Deus Filho existia na forma de Deus. Aí o que ele fez? Mas o que é a forma de Deus? Não estou discutindo isso agora. Mas aqui ele existia na forma de Deus. Mas seria importante explicar, porque existir na forma de Deus... complexo, pastor Elias Soares. Existir na forma de Deus é ser Deus. Não é ter os atributos de Deus? Também. E se ele tem os atributos de Deus, ele é Deus. Então, ele e sendo um deles Deus, é a imortalidade. Certo. Então veja o que o texto fala. Ele existindo na forma de Deus, não considerou que devia se apegar a esse fato. Sim. Antes, Agora, esse existindo na forma de Deus é a oração principal de todas essas outras orações que vão acontecer agora. Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Então, ele existindo na forma de Deus, ele assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, existindo na forma de Deus, ele se humilhou e tornou-se obediente até a morte. Ou seja, existindo na forma de Deus, ele morreu por nós. Então, a gente tem que ser fiel ao texto. É claro que tem coisas sobre o que é de fato essa morte que eu não vou saber explicar. Assim como tem coisas sobre a doutrina da Trindade que nós não sabemos explicar, nós acreditamos no porquê, mas não no como. O pastor Elias Soares está perguntando perguntas para mim como se eu fosse a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Eu não, eu olho para o texto e falo, ele morreu por nós, ele deu a sua vida por nós, ele comprou a sua igreja com seu sangue, né? O Senhor da Glória morreu, foi crucificado, e aí você está querendo que eu acredite que só a parte humana... Veja, a parte humana de Jesus, que é mortal, que morreu, né? Ela não pode me dar vida eterna. Somente se Deus estivesse ali, na pessoa do Filho, nesse sacrifício por nós, é que a imortalidade e a vida eterna poderia ser concedida a nós. Pastor Elias Soares. Bom, quando nós dizemos que Deus sangrou, veja bem, não tem como você criar um Deus para o Pai, outro Deus para o Filho e outro Deus para o Espírito Santo. Nem eu estou fazendo isso. Mas é mais ou menos o que está deixando a entender. Não estou, não. Não estou dando a entender isso. O senhor está pondo palavras na minha boca e eu vou sair daqui com fama de herege daqui a pouco. Como se eu acreditar... disseste. Tá bom. Como se eu acreditasse em 3 deuses. O senhor sabe então, que não. Vamos lá. Se Deus sangrou, nós estamos falando da divindade. Foi o Deus homem que sangrou, não foi Deus que sangrou, foi o Deus homem. Aí, então, espera um momentinho, então tem pastor. o Deus Deixa homem. O pastor Elias concluir. O Deus homem. O Espírito Santo também é Deus. O mesmo Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Pois mas na pessoa do Filho, esse é o mistério da encarnação. Então, mas é a mesma divindade que é compartilhada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. É uma só. Sim. Então, se aconteceu com uma pessoa, aconteceu com as 3. Neste caso. A Bíblia nunca diz isso. Do ponto de vista da divindade, sim. Porque é uma mesma divindade. Eu não posso... Então, se a divindade, olha... Para um pouquinho, vamos pensar aqui. Vamos lá. Se a divindade morre, é uma só essência, concorda? Certo. Uma só divindade. E são 3 pessoas. Não tem como a divindade
Deus Filho morrer sem o Espírito Santo e o Pai morrerem, porque são a mesma divindade. Então, beleza. Deixa eu Então, só- Jesus deixa eu só- assumiu a forma humana, Pera um o Pai e o pouquinho. Filho também? Não, O só Pai e um o minutinho. Espírito Santo Nós também? estamos tratando da questão da divindade. Exatamente. Da Então, divindade. Jesus, como Deus, assumiu Ele a forma como humana. pessoa. O Não, Espírito ali nós Santo estamos- e o Pai assumiram Veja também. bem, nós estamos Mas isso tratando- derruba seu Não, argumento. pera um O senhor está pouquinho. dizendo que o fato de eu Calma. acreditar que se o Filho morreu por Mas mim, espera um se o- pouquinho. como Deus homem, Quantas pessoas- faz com que o Pai e o Espírito Mas espera- Santo, faz com que o Pai e o Espírito Santo Mas aí o senhor está sendo unicista. passe isso também? O senhor está sendo O senhor monofisista. também está sendo. Não, o senhor está sendo monofisista. Não, o senhor que está sendo. Olha só, para um pouquinho. O senhor que está sendo. Porque o senhor está Você tá dizendo bravo? para mim... Você tá bravo? Você tá nem nervoso? pouco. Não, porque eu te amo. Eu posso concluir? Então é o seguinte, olha... Pastor Elias conclui o raciocínio e depois Não, o senhor não. apresenta. Não, pastor, um momentinho Tá bom, só, precisa. Vamos lá, pastor Elias. Quantas pessoas existem na Trindade? 18, pastor. São 3. São 3. Sim. Qual pessoa é que se tornou homem? O Filho. O Filho. Sim. Então não foi a pessoa do Espírito Santo e nem a pessoa Não do sei porque o Pai. senhor está falando isso para mim, porque eu não disse isso. Deixa ele eu- terminar o raciocínio, pastor. Calma, um momentinho só, vai. Tudo bem. Você tá bravo, né? Não. É que você veio pra lacrar e não tá dando certo, não, é por isso? favor. É. Por favor. Você Vamos lá. veio de tão Isso é longe, debate. 400 quilômetros, Isso é né? debate. É debate, mas ele precisa Vou terminar o acabar com raciocínio. aquele Eu vou neguinho. pedir mais Então tá uma bom. vez. É. Deixa ele terminar o raciocínio. Vamos lá. São 3 pessoas. A pessoa do Filho assumiu a humanidade. Correto? Quando o senhor diz que a divindade morreu, não existe outra divindade para sobreviver, porque se Deus morre, quem o ressuscita? Inclusive, nós temos lá em Eu não disse que a divindade morreu. Ué, se Deus morreu, Deus Filho morreu? Deus Filho é divindade. Então, novamente, o que é morrer para a divindade? Eu, pela milésima vez, eu estou dizendo O que é morrer? morrer Ah. para a natureza divina de Jesus é passar pela morte na pessoa do Filho. My God. Então morreu. Se passou pela morte, como é que uma Isso pessoa pode nós não passar- sabemos Se explicar. chegou Ah, a não sabe óbito. explicar, então é um mistério. Claro. Ah, Mas ela apelou para o então, mistério. Mas é aí que está a grande questão que apelou pro traz essa mistério. confusão. Por quê? Porque quando você fala o seguinte, o conceito que de Tô Deus debatendo morreu... contra dois aqui. Não, de maneira- então deixa eu não, terminar, não. então, para não ficar parecendo Perfeito. isso. De maneira quando eu nenhuma. digo Não. que Deus passou pela morte, não tem como passar pela morte. Ó, eu passei pela água sem me molhar. Eu passei A pela morte morte. não é água. Mas pera, não, estou dando um exemplo. Eu passei pela morte sem morrer. Você Não, falasse de falsa comparação. A morte não é água. Se eu passei pela morte, obviamente eu morri. Se eu experimentei a morte, eu morri. Como que a divindade passou pela morte sem morrer? Agora, se morreu, sei. se morreu, Não faço a menor morreram ideia. as 3 pessoas. Não. Porque o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. Só que não existem 3 deuses. Nós não estamos defendendo aqui um triteísmo, é uma Então, só divindade. Então, se o Quando Filho eu se digo- fez eu homem, o posso Pai e o terminar? Espírito Santo também teve Eu que posso passar ter- pela eu mesma posso- coisa. Eu posso terminar. Pode, Nós mas o estamos senhor tem falando que da entender. morte da divindade. É disso que nós estamos tratando aqui. Não, mas eu não disse que a divindade morre. Ué, então Se acabou é o Deus, debate. mas se é Mas Se é Deus... divindade, se Deus não morreu, acabou o Ela debate. Mas Deus não é divindade, pastor? Sim, ele é divindade, mas eu estou dizendo o seguinte, ele Que tá, o Deus Filho morreu. olha o argumento dele, ele está dizendo para mim que se na pessoa divina humana de Jesus a divindade morreu, então o Pai e o Espírito Santo teriam que morrer. Porque é a ambos mesma- têm a É mesma mesma essência. verdade. Deixa eu voltar aqui. Ele está dizendo para mim que na divindade, na pessoa de Jesus, se a divindade passa pela morte, logo, por ser Todos a mesma morreram. divindade, todos morreram. Então, com esse mesmo argumento do Senhor, eu posso dizer que se a divindade se fez homem, então logo o Pai e o Espírito Santo também se fez. E não se fez. Só que nós temos uma grande diferença. São 3 pessoas, Eu também- mas não 3 divindades. mesmo eu digo pro senhor. Uma pessoa se fez carne. E nós temos, por isso que eu disse, há uma natureza teantrópica. A única pessoa da Trindade que tem uma natureza teantrópica é o Filho. Deus, a divindade não pode morrer. Porque se a divindade morrer, ela deixa de existir. Morreu, senhor não acabou por respondeu. 3 dias. O senhor não tá Está respondido, ó. respondendo. Não tá. A divindade morreu, ela deixou de existir. o seu argumento Agora, não se se ela não deixou se de sustenta. existir, Seu argumento o não senhor vai se ter sustenta. tempo para dizer isso para mim? Tá bom. O senhor pode me deixar falar, por Yes. gentileza? Ok. Então vamos lá. Se a divindade morreu, ela deixou de existir. Se ela deixou de existir, o próprio apóstolo Pedro diz que... Não é o que cremos.
não é o que cremos. Posso continuar? Eu não disse que deixou de Eu existir. posso continuar? Certo? Pode. O senhor já disse que é um mistério, que o senhor não consegue explicar. Se o senhor não Exatamente. consegue explicar, o que o senhor veio fazer aqui? Então, se o senhor não consegue explicar, por que o Mas senhor eu vai estou te defender? explicando. Eu estou explicando. Ah, o senhor explica a Trindade? Não, o que eu vim debater, eu estou explicando. Tá, então. Agora o senhor não tem consegue coisas sobre- explicar. Claro que não, porque eu não sou a Mas quarta eu pessoa da consigo Trindade. explicar biblicamente. Não, o senhor está Então, conseguindo eu estou explicar. explicando. Novamente, eu preciso O senhor entrar está aqui. conseguindo explicar da Então, sua forma. Mas eu preciso e de uma entrar forma- aqui e deixar uma coisa clara. O que acontece? Eu não defendo nenhum dos lados. Eu tento entender os postos. O posto. Essa posição que o senhor está passando, eu já passei várias vezes, o Elias já viu defendendo alguns argumentos, perfeito? O que me pega aqui nesse debate é quando o Elias pergunta e o senhor diz não sei responder. Porque é o seguinte, se o senhor não sabe responder, com toda a vênia, Tá. se o senhor não sabe responder, é porque está faltando a base bíblica e o argumento bíblico. Não, eu não. Isso a Bíblia fala. Deus comprou essa igreja com o seu sangue. De um Mas homem. Vamos interpretar isso aí? Então, Vamos interpretar eu isso sei- direitinho? Então, pera lá. Deus comprou Eu- a igreja com seu sangue, significa Deus comprou a igreja com seu sangue por meio do Filho, do homem Jesus. É assim que ele comprou. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Quem é que morreu Certo. na cruz? O homem. Tá. Então ele comprou a igreja com seu sangue, você vai ver que tem alguns manuscritos que vai dizer que é Deus comprou por meio do Filho. É. Ó, Deus amou Eu o mundo não de me tal baseio em maneira exceção de manuscrito, que pastor. Deus, seu Aliás, Filho... as únicas duas Bíblias que É. falam isso é a das Testemunhas de Jeová e a Bíblia de Jerusalém, de dois grupos que o senhor chama de Cláudio. seita. E o senhor está se valendo de dois não, versículos. eu nem citei o texto. Mas o senhor sabe que a Eu nem Bíblia das citei o Testemunhas texto. de Jeová e a tradução e a Bíblia de o Jerusalém. texto. Eu nem citei o texto. Mas é uma- O senhor já te tirando uma conclusão precipitada e ainda me É. interrompendo. Olha Certo. só o que acontece. Está se valendo de Bíblia de seita. Deus. Não, mas pera um pouquinho. Quem é que sangrou lá na cruz? Então, Deus sangra. Ó, Deus é espírito. Sai sangue. Ó, olha o que Jesus disse em Lucas, bom, capítulo o 24. Pai não tem sangue, o Espírito Santo não tem sangue. Aham. Então a pessoa da Trindade que tinha sangue é o Filho porque ele se fez homem. Então, quando fala que Deus... Veja, eu não estou isentando a participação de Deus Pai em usar o Filho para morrer por nós. É claro, eu não sou unicista, né? Mas ali o texto, quando fala que Deus comprou a igreja com o seu sangue, o sangue dele, está se referindo à pessoa de Jesus, porque foi ele que se fez homem para morrer por nós. E quem é Deus ali? Ali está falando a pessoa do Filho. Então, mas Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. É Deus, Filho. Ali está falando Deus Filho. Justamente que é uma só divindade. Por meio do corpo do Filho é que nós fomos comprados. Porque Sim. quem pecou Só foi que- um homem. só que Deus estava vamos ali lá, no olha. momento da morte Quem é de que Jesus. pode salvar? Só Deus. Quem é que pecou? O ser humano. Por que tinha que ser Deus homem? Porque só Deus pode salvar e foi o homem que morreu. Só que na hora que ele morreu por nós, então para aí pagar. Deus saiu. Ó, pera um Aí pouquinho. o sacrifício de Não, Jesus ninguém tá não vale dizendo que nada. ele saiu. Ninguém está dizendo que ele saiu. Não, ele não estava lá. Homem. Na hora que Jesus morreu, ele estava lá, a divindade de Jesus, no momento exato da morte Pode dele. continuar. Estava Continue. ali ou não? Continua. Se o senhor quer lacrar, pode continuar. Não, não quero lacrar. Continue. Quero defender a palavra de Chegou. Deus. A gente está girando em círculo. A primeira argumentação, eu quero voltar com ela. A divindade não morre. Jamais pode morrer, jamais pode experimentar a morte. Morte do ponto de vista, veja bem, do corpo, o corpo deixa de existir. A alma não morre. Por isso, alguns podem pensar, poxa, ele virou aniquilacionista? Não, o aniquilacionismo acredita que o homem, quando morre, ele é aniquilado, ele deixa de existir. Não é isso que eu estou defendendo aqui. Estou defendendo a morte do corpo. Morreu o corpo, ele deixa de existir. Mas o que é que sobrevive? A alma. Jesus era um ser humano, como nós somos, só que perfeito. Corpo, alma e espírito. Quando ele morreu, o que é que morreu? Morreu o corpo, mas não morreu a sua alma. Por isso ele, como pessoa, continuou existindo. Por isso que não há separação. Aqui nós não defendemos o nestorianismo, que concebia duas pessoas para o mesmo Cristo. Eu digo que é uma só pessoa com duas naturezas, por isso, uma natureza teantrópica. Do ponto de vista, então, dessa natureza teantrópica, como nós também defendemos a união hipostática e que essas duas naturezas estão unidas de modo que não se separam, como é que nós podemos defender a morte do corpo sem defender a morte de Deus?
Porque nós somos imortalistas. Eu acredito na imortalidade da alma. E o que significa isso? Que o homem, quando o corpo morre, a sua alma e o seu espírito não morrem. Visto que a alma e o espírito fazem parte da natureza humana, esta natureza humana, representada pela alma e pelo espírito, continuou unida à divindade. Quem morreu? O homem, mas não a divindade. Agora, o que acontece conosco? Nós, quando morremos, não morremos totalmente. Morre apenas o corpo, ele até deixa de existir. Mas e a alma? A alma sobrevive. Agora, eu vou usar aqui um Calva Homer. O que seria esse Calva Homer? É quando você toma como exemplo algo que é menor para ressaltar algo que é maior. Se nós, como seres humanos, a nossa alma, por ocasião da morte do corpo, não morre, imagina a divindade. A alma é uma concessão divina. Já a divindade tem a imortalidade intrínseca. Deus é essencialmente imortal, ele é atemporal, ele é eterno, ele é transcendental, ele é imutável e por isso em momento algum pode experimentar a morte. Ok. Então, Pastor Fernando Garde. Tá, tudo isso que o senhor falou, eu concordo 99%. Então acabou o debate. Não acabou, não. Não acabou. Não acabou porque o senhor está desprezando textos claros que eu mostrei aqui, por exemplo, inclusive Filipenses 2, versículo 8, que ali diz que Jesus, existindo na forma de Deus, foi obediente até a morte. E olha só, o problema da questão... Mas o senhor esqueceu de dizer que ele assumiu um corpo, né? Isso. Não, eu não esqueci de dizer, eu falei isso o debate todo. Olha só, então é o seguinte, quando a Bíblia fala em a questão do problema de apenas um homem, por exemplo, né? Se bastasse simplesmente para um homem perfeito morrer por nós, então teoricamente Deus poderia ter criado outro Adão, né? Sem encarnação até para morrer por nós. O Novo Testamento insiste que o Salvador é filho de Deus. O texto que o senhor citou de 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E como é que ele reconciliou? Morrendo por nós na cruz. Então, Deus na pessoa de Jesus, né, o verbo encarnado, ele estava em Jesus. Então, nessa pessoa de Jesus que Deus estava, o que acontece? Na hora da morte, ele deu uma saidinha, né? Aí morreu só o homem e a parte divina não passou por essa morte. Olha que falácia. Eu não disse que Deus deu uma saidinha. O que eu disse logo no início? Eu disse que a divindade o verbo se fez carne, unida à alma humana. Certo. Então, o que morreu? Por exemplo, quando o senhor morre, a sua alma morre? Então, mas o problema Não, o problema de... Quando o senhor morre, a sua alma morre? Não, eu não vou responder essa pergunta porque ela deturpa a sequência do meu argumento. Então, veja só. Então, olha só. Morre, a alma não morre. O senhor está citando... E a alma continua ligada à divindade. Certo, mas o senhor está dizendo... Eu não estou dizendo que a união hipostática foi quebrada. Esse argumento do senhor... Então, como é que ele saiu? Esse argumento do senhor... seria usado por um adventista, por exemplo, que crê que Jesus é Deus, mas que o homem Jesus deixou de existir. Aí, então, como é que Deus deu uma saidinha? Então, Deus deu uma saidinha assim. Vamos lá. Então é o seguinte, se no momento da morte de Jesus a divindade de Cristo não tivesse atravessado o momento da morte, o sacrifício de Jesus não vale nada. Por quê? Porque Deus está em Cristo reconciliando o mundo. Certo? Olha só o outro texto aqui, ó. Dele, de Jesus, segundo a carne, né, veio Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito. Então, foi o Deus homem que morreu por nós. Agora, outra questão, a dignidade, por exemplo, a questão da pergunta... Deus morreu ou não morreu? É isso que nós queremos saber. Então, vamos lá. Foi o Deus homem que nós estamos defendendo. Não, mas a divindade morreu? Não tem esse negócio de divindade. Mas Deus não é uma divindade? Sim, Deus é uma divindade. E só Deus que na morreu? Pessoa de Jesus, existe um Deus homem que morre por nós na cruz. Mas como isso acontece, nós não sabemos, mas ele morreu. Mas então Deus morreu. Então, agora, como que ele pode morrer se ele é imortal? Então é isso. Deus, homem, morreu por nós. Como isso acontece, eu não sei, porque eu não sou membro da Trindade. A Bíblia fala que ele... existindo na forma de Deus, foi obediente até a morte. Então eu não posso separar essas duas naturezas. Mas quem é que separou? Quem foi que separou as duas naturezas? Dizendo que foi só a parte humana de Jesus que morreu. Deixa eu explicar de novo. Deixa eu explicar, rebobinar. Porque o senhor está associando... Posso rebobinar? Então, vamos lá. Eu vou responder. Não, eu vou responder. O senhor está falando. O senhor está dizendo que Deus continuou unido à alma de Jesus, só que está falando que a
a alma não morre. Se a alma não morre, ela faz parte do sacrifício de Jesus? Antes disso, assim, para clarear e ficar justo. Deixa eu só sim, depois do que ele falou. Depois do que ele ia falar. Olha só o que o senhor disse. Que eu disse que as duas naturezas se separaram. Eu falei que não sou nestoriano. Em momento algum eu separei as duas naturezas. Natureza humana e divina. Como é que é? Na morte de Cristo o senhor está separando, sabe por quê? Porque só, quando, gente, o senhor está dizendo que quando o homem morreu, o homem Deus Jesus, não morreu. O senhor está dizendo que quando o homem Jesus morreu, a parte divina dele ficou unida à alma, certo? Só que a alma não morre, então a alma não pode ser colocada como sacrifício. Espera um pouquinho. Então é só o corpo que o senhor está falando que foi feito sacrifício. Então se a alma foi colocada em sacrifício, então o senhor está defendendo que a alma dele morreu. Não, eu não estou dizendo isso. Eu mas tô morreu falando ou não morreu a alma dele? A alma dele não morreu, mas quem está... então pronto. Mas o senhor está dizendo... O senhor está dizendo que Deus continuou... Pai, vou falar igual o Henrique. O Henrique Cristo. O senhor está dizendo que Deus... vou ter que fazer isso agora. O senhor está dizendo que na pessoa de Jesus... Deus continuou na união hipostática por causa que ele continuou unido à alma humana dele. Tá certo, isso também creio. Então, mas o senhor, a alma dele morreu, experimentou a morte? A alma de Jesus, ela, no sentido de se separar do corpo, ela experimentou a morte. Mas como assim? Pelo fato dela se separar, ela morreu? Nós não sabemos o que é isso. Não, mas pelo fato dela se separar, as almas que estão lá no céu estão mortas? Estão mortas ou vivas? Elas experimentaram o processo da morte. Não, elas passam por esse processo. Elas estão mortas lá? Não, elas não estão mortas lá, Pronto, mas elas passam por esse processo da morte. Eu não vou ficar aqui batendo de ferro frio. Deixa eu... Eu não vou ficar batendo... uma parte só de Jesus que morreu, né? Deixa eu só esclarecer isso. O sacrifício de Jesus é completo. Eu vou esclarecer pela enésima vez e peço por gentileza que o senhor me deixe explicar. Jesus é composto, como homem, de corpo, alma e espírito. E assim ele continua lá no céu. Sim. Só que ele assumiu, a divindade assumiu essa natureza humana. Duas naturezas. Natureza teantrópica. As duas estão unidas de modo que não podem se separar. Quando houve a morte na cruz, quem morreu? A divindade morreu? É lógico que não. Os ensinos gerais das Escrituras apontam para o fato de que Deus não morre, a divindade não morre. Então quem morreu? Morreu o homem Jesus. Mas totalmente? Não, a sua alma não morre. O seu espírito não morre. Então quem morreu? Morreu o seu corpo. Deus deu uma escapadinha? Claro que não. Ele continuou ligado à divindade, ligado à parte imaterial de Jesus, que é a sua alma. Então não participou da morte. Se a alma... É claro que não. A divindade não participa da morte. Então eu estou fora desse Jesus que o senhor está ensinando aqui. Então continue fora, que o senhor sempre esteve e continua. Agora eu preciso deixar duas perguntas, um para cada um aqui, para ser bem justo. A primeira que eu quero fazer é para o Elias. Vamos lá. Ok? Vamos lá. Elias, você mesmo defendeu com muita propriedade que na cruz morreu o homem e não a divindade. E não a divindade. Tá bom? Não é capciosa do mesmo jeito que não será para ele. Vamos lá. Se apenas a natureza humana de Jesus morreu, de que forma o sacrifício teria valor universal e redentor suficiente para toda a humanidade? Bom, a primeira pergunta que eu faço, vou usar uma maiúscula socrática. Quem salva é o homem ou a divindade? A divindade. Então quem salva é Deus. É Deus que salva. Agora, para que ele pudesse salvar, ele oferece o corpo do seu filho. Porque quem é que pecou? Foi um ser humano. O homem. O homem pecou. Então, é um pelo outro. Um pelo outro. Um homem pecou e esse homem Jesus pecou. Agora, quando eles minimalizam, dizendo o seguinte... então se foi um judeu que morreu... Então o que vale isso? É um mero homem? Não é um mero homem. Sim. Esse homem que morreu na cruz, olha só os atributos que são dados a ele em Hebreus capítulo 7, versículo de número 26. Não é um mero homem. Olha só. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Ainda João, capítulo de número 1, versículo de número 29. Olha só o que nós encontramos aqui, dito pelo próprio João, o evangelista, o Batista. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Quem me convence de pecado? Então nós estamos falando de um homem perfeito, mais sublime Puro, do que os inocente. céus, puro, inocente, separado dos pecadores. É este que não merecia, que não tinha pecado, e Deus o fez pecado por nós. Ele só morreu porque tomou sobre si os nossos pecados. Agora, quem salva? Deus, por meio do sacrifício do seu filho. De um homem que perfeito. não nasce de um nascimento normal. Normal. Um homem já tem santo, toda a diferença puro, o nascimento muito. virginal. Não nasceu como fruto do pecado. Então, o Deus criador do Gênesis Na pessoa do filho. se colocou na pessoa do filho, Não. se fez na pessoa do filho e foi para a cruz. Nós temos 3 pessoas. Esse é o mistério da encarnação. Nós temos 3 pessoas. Não, mas nós conseguimos divinas. separar. 1, 2, 3. Sim, Vamos lá. São 3 pessoas Nós distintas. falou Deus. É que quando se fala Deus morreu na cruz, dentro de um arquétipo coletivo, a primeira coisa que se pensa é no Deus criador. Mas não é. Porque Entende? quem veio é o filho, né? O Perfeito. filho se fez homem. né? Então. Mas aí o senhor diz que Deus, o Criador, se fez em Cristo, correto? Sim. E se pôs na cruz. Perfeito, legal. Como fica então... E olha que eu não gosto de usar versículo isolado. Eu sou um exegeta que gosta de debater no texto. Mas Beleza. vamos lá. Esse versículo é um causuísmo saudável. Tá. Deuteronômio 32, 39. Agora vede que eu sou, não há outro além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem escape das minhas mãos. Porque levantarei as mãos aos céus e direi, vivo para todo sempre. Sendo assim, se ele vive para todo sempre, ele não pode morrer. Então, como Deus morreu na cruz? Então, no sentido de que ele passou pela morte, e tento explicar assim, embora eu seja limitado nisso, quando o ser humano morre, a alma do homem atravessa o processo da morte, está ali, mas ela em si não morre porque é imortal. Deus também, na pessoa de Jesus, ele passa pela morte, e pelo fato de que no momento da morte Deus está ali no Filho, é isso que faz com que o sacrifício de Cristo tenha o valor eterno. Se Deus está tá bom, tudo bem. Se Deus está em Cristo, reconciliando o mundo no momento da morte, por que Eloi, Eloi, lama sabachthani? Por que Deus meu, por que me desamparaste? Sim, porque aí Jesus estava falando com outra pessoa da Trindade, o Pai. Ali é Deus Pai que abandona o Filho para que ele possa morrer. Mas o Pai não estava no Filho? Sim, o Pai estava no Filho. Então... Mas esse abandonar não é abandonar no sentido da saidinha. É abandonar no sentido de permitir que ele morra. Certo? De que ele passe por isso. Não é que ele sai do Filho naquela hora. Pelo amor de Deus, né? Aí não. O texto que eu quero ler para vocês aqui, olha, é Hebreus capítulo 2, versículo 14, que diz assim, ó: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas. Ou seja, esse Deus encarnado, ele participou da carne e do sangue, para que por sua morte de quem? Só do homem aqui? Aqui não falou, aqui falou do Filho, de Jesus, que é Deus e homem. Então ele participa da morte. Agora, em momento algum, eu vim aqui para defender que a Trindade deixou de existir, que Deus deixou de existir. De forma alguma eu fiz isso. Os textos. Mas o senhor acredita que Deus morreu? Então, ele passou pela morte. Não é isso que a gente. Se Deus morreu, a divindade morreu. Não, vocês estão falando isso como forma de lacrar em cima de mim. Só que não, de maneira nenhuma. É que o tema do debate diz quem morreu na cruz. Quem morreu na cruz? Se não foi o corpo de Cristo. Se não foi Deus, então acabou o debate. É que teologicamente é uma coisa tão forte o que ele está dizendo. Então é o que eu falei. A minha atribuição, e creio que de 90% das pessoas, é que o Deus do Gênesis morreu. É que Deus, a divindade morreu. Não é nesse tem sentido. como. O Deus Filho morreu, Deus morreu e continua vivo. Não tem três deuses. É um só Deus. Quando você diz que Deus morreu... E se ele morreu, quem o ressuscitou dos mortos? Justo, essa é a minha pergunta. Exato. Então, quem foi que ressuscitou Jesus? Por exemplo, destruam esse templo, em 3 dias eu levantarei. Isso é prova de que ele não morreu. Porque como é que ele ia... O próprio Paulo, se ele estava morto. E eu jamais disse portanto, Deus o ressuscitou dos mortos. E eu jamais disse que Deus deixou de existir. Isso é um mistério da nossa fé. Então não morreu. Não, isso é um mistério da nossa fé. Então ele não morreu.
Foi o Deus homem que morreu por mim, por todos esses Então, mas textos que eu já li. quantas divindades existem? Não, é uma só, mas em 3 pessoas. Então é na pessoa do Filho que... Sim, é uma divindade em 3 pessoas. Então, e, é na pessoa do Filho. Mas se a divindade que na todo pessoa do esse Filho processo morre, o senhor acha que sobra ainda alguma coisa da divindade? Não estou falando disso, porque mas sobra alguma não coisa? existe soma na Trindade para ser sobra. somado. Sobra, isso aí, o Deus isso é bobagem. Filho morre, a divindade no Filho morre, sobra ainda a divindade? Veja viva? bem. Se os 3 são a mesma No pessoa... sentido de Não, deixar... os 3 são uma mesma No divindade. uma mesma... No sentido de deixar de existir, não. Mas morre. E o que é morte, então, nesse caso? Nós não sabemos explicar em todos os detalhes. O que temos que ser fiéis é o texto sagrado. Novamente, o texto fala, o que nós falamos sobre a Trindade também. Tem coisas que nós não conseguimos explicar e acreditamos Então, pela mas fé. o senhor não sabe Então, explicar se Deus morreu ou não, eu acho que o debate acabou por aqui. Tudo bem, fique à vontade. Eu não vim aqui para ganhar debate, eu vim aqui para defender uma verdade que a igreja, em sua grandíssima maioria, defendeu em todos os séculos da sua história. Deus morreu. A igreja é uma coisa louca que vive errada e aí surge o Senhor para querer ensinar isso para mim e eu vou deixar de acreditar nos apóstolos, na Bíblia, na igreja dos mártires, dos pais da igreja para acreditar no C. Tchau. Então é o seguinte, por que a Bíblia diz que quem foi crucificado foi o Senhor da Glória? Está aqui, 1 Coríntios 2,8. Quem foi crucificado foi o Senhor da Glória. O Senhor da Glória não é só o homem Jesus. Acabou. Deus comprou sua igreja com seu sangue. Filipenses 2,6. Qual é o texto que o senhor está tratando aí do Senhor da Glória? 1 Coríntios 2,8. Tá? Ali diz Leia. assim... Tá, eu já vou ler. Aí deixa eu terminar. Filipenses 2,6-8. Eu olho para o texto e falo assim, esse filho existindo na forma de Deus... passou pela morte. Eu não posso separar as naturezas de Jesus e achar que elas estão unidas só porque ele ficou unido à alma. Não. Mas foi o homem, não é isso que o senhor está falando? É o homem Jesus que morreu? Então Jesus não adianta o senhor falar que Deus continuou unido à alma humana e imortal de Jesus. Nós estamos falando do que morreu. Não, certo? A grande questão aqui no debate... Então, voltando à questão, porque a Bíblia nunca fala, a Bíblia nunca diz que morreu apenas um só homem. 1 Coríntios 15:3 fala que Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso. Não tem esse texto na Bíblia que fala que foi o homem Jesus que morreu. E se Jesus é Deus e homem, foi o Deus e homem que comia segundo a natureza humana, claro. Então, mas a palavra Christos significa o ungido. E o ungido é o homem, não uma divindade. Então vamos lá. A divindade não precisa ser ungida. Tá, mas veja bem, quem é que foi ungido? Foi só a natureza humana de Jesus? Não, foi a pessoa dele como um todo. Porque Jesus é Deus e homem. Então, aquilo que é típico de uma natureza, aquilo que é típico de uma natureza... Só que o senhor está manipulando todo o tempo, o senhor já percebeu? Está manipulando e quando eu vou falar, o senhor interrompe. Deixa eu dizer uma coisa. Aquilo que é típico de uma natureza de Jesus é atribuído à pessoa toda. O senhor lacrou, fez várias acusações. Deixa em primeiro lugar, precisamos pontuar isso. Eu perguntei para o senhor o que é uma pessoa. O senhor demorou para responder. E aí eu perguntei. Porque eu não sabia o que o senhor queria dizer. Deixa o pastor Elias. Eu perguntei para o senhor: uma pessoa morre? Em princípio, o senhor disse que sim. Depois o senhor reconsiderou e disse que uma pessoa não pode morrer. Porque a pessoa continua por toda a eternidade. É imortal, uma pessoa. Segundo, eu perguntei: uma alma morre? O senhor falou: não, a alma não morre. Segundo, Deus morreu? Não, Deus não morre, que a divindade não pode morrer. Porque as 3 pessoas compartilham de uma mesma divindade. Se a divindade morreu, acabou. Quem vai ressuscitar? Então Deus não pode morrer. Aí o senhor me acusou. Falou, não, então o senhor está separando as naturezas. Eu expliquei para o senhor que as 2 naturezas não se separam. Porque quando Cristo morreu, assim como nós, quando morremos, morre o corpo, mas sobrevive a alma e o espírito, da mesma sorte, quem morreu foi o corpo de Jesus. Olha o que Jesus diz no momento da celebração, da instituição da ceia. Este é o meu corpo. Ele não diz assim, esta é a minha divindade. Este é o meu corpo que é partido por vós. Depois disse, bebei, este é o meu sangue que será derramado por vós. Não diz que é o sangue da divindade, não diz que foi a divindade, mas esse é o meu corpo e este é o meu sangue. Então, quando Jesus morreu, foi o seu corpo, foi o sangue dele. Quem tem sangue? Um corpo. O Senhor Jesus, quando ressuscitou, ele se apresenta para os discípulos e disse, olha, tocai e vede, que um espírito não tem carne e nem ossos como vocês veem que eu tenho. A ressurreição nunca diz, porque se Deus morreu,
ele precisaria ressuscitar. Mas nunca diz que é o corpo que ressuscita, é o corpo que é a alma, o espírito ou a alma que ressuscita, ou a divindade. Quem ressuscita é o corpo. O capítulo inteiro de 1 Coríntios, capítulo 15, trata da ressurreição do corpo. Nós teremos um corpo igual ao de Jesus, que foi o corpo ressurreto. Portanto, o corpo morreu, mas a alma não. A alma é humana e ela continua atrelada à divindade. Estando atrelada à divindade, não houve separação da natureza divina e a natureza humana. Porque a natureza humana, representada pela alma e pelo espírito, continua ligada à natureza divina. Deus não precisa morrer, porque aí a gente tem que dar causa. Deus é eterno, como é que morre? Deus é imortal, como é que morre? Deus é transcendente, como é que morre? Deus é imutável, como é que morre? Então nós vamos criar uma contradição gritante do ponto de vista bíblico e teológico. Eu encerro por aqui. Eu já acho que nós temos que ser fiéis às Escrituras, porque se eu ficar fazendo essas perguntinhas de como, diante de textos claros como esse que eu mostrei... E mal interpretados. Não tem problema, eu não ligo para o que o senhor fala. Então é o seguinte... o senhor não liga porque eu falo, o que o senhor veio fazer aqui? Eu vim debater com o senhor. Então, mas o senhor não liga porque eu falo? Eu não ligo no sentido de não concordar. Você tá vendo como que o senhor é esnobado? Não, eu não ligo no Olha sentido... só como que o senhor é. Eu não ligo no sentido de não concordar. Não, eu não ligo o que o senhor fala. Certo? Eu não ligo no sentido de não concordar. Meu amigo, nós estamos... Não, eu me considero seu amigo e seu irmão. Pelo amor de Deus, hein? Mas isso faz parte dos debates. Sendo debate. Então, veja bem, deixa eu só dizer uma coisa. Deixa eu só dizer uma coisa. A questão é que nós que acreditamos, assim como a igreja toda ensinou isso em toda a história da fé, nós somos leais a esse texto. Perguntas de como, muitas delas nós não sabemos responder. Como é que Deus é um só Deus em 3 pessoas? Nós não sabemos como, nós sabemos o porquê. Então, por que nós acreditamos que foi o Deus homem que morreu, mas não sabemos explicar como? Porque a Bíblia fala isso. Aqui, veja bem, o homem Jesus morrendo por nós, veja, esse homem é mortal. A vida eterna vem da onde, então? Não, da parte Jesus divina. não era mortal, não. Ele morreu por causa do nosso pecado. Mas ele morreu. Mas por causa dos nossos pecados. Sim, porque Deus o abandonou, Deus o Pai o abandonou, ele morreu. E não há como dizer que ele era normal também, porque não era normal. O próprio nascimento dele já o diferencia. Mas a vida eterna, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, isso é um atributo da sua divindade, certo? Não da sua humanidade. Porque a humanidade de Jesus em si não pode me gerar vida eterna. Então isso vem da divindade de Jesus. Justa, a divindade. De modo que ela tem que passar pela morte para gerar isso. Agora, como isso acontece, nós não sabemos, mas eu sou leal ao texto. A divindade proveu vida eterna. O senhor disse que tinha parado aquela hora? O senhor acabou. A divindade proveu vida eterna. Pode continuar. A divindade proveu vida eterna por meio do sacrifício de Cristo. Este é o meu corpo. Olha o que ele diz, olha. Inclusive é lembrado na ceia. Este é o meu corpo que é partido por vós. Sim. E o cálice. Este é o meu sangue que é partido, que é derramado por vós. Então foi corpo e foi sangue. Isso. E quando ele ressuscita, ele diz, um espírito não tem carne nem ossos. E quando o senhor celebra a ceia, que o senhor toma do pão e do vinho, então o senhor está só sendo grato ao corpo de Cristo ou a pessoa inteira? Não, a morte de quem? A morte do corpo de Cristo. Só da parte humana. A parte divina fugiu da história. Espera um pouquinho. Eu não creio nisso, pastor. Tudo bem, então vamos ler de novo. Eu preciso reler com o senhor o texto bíblico. Não, pode ler. Olha só, o que ele disse em Lucas, capítulo 22. Isto é o meu corpo que há de ser dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Em memória de mim. Tá certo. O senhor está me entendendo? Sei. Então eu sou grato a Deus. Eu também. Eu louvo a Deus por ter dado o seu filho Deus, homem que para morrer por mim na cruz do Calvário. Sim, eu também. O corpo dele foi crucificado, verteu sangue. Não foi o corpo, foi a pessoa de Jesus que foi crucificada. Mas o senhor acabou de dizer que a pessoa não morre. Não, eu não acabei de dizer. O senhor fez uma pergunta que eu não sabia as instâncias do que o senhor queria dizer. Mas uma pessoa morre? Uma pessoa morre. Olha, lá na minha cidade... Um ser vivo, né? Lá na minha cidade... Não, uma pessoa. Lá na minha cidade tem um tal de pingo d'água. Olha só. Na minha cidade... É que ele está partindo
da perspectiva das testemunhas de Jeová, de onde ele veio. Não, por favor. Porque na testemunha de Tá Jeová é o sendo muito seguinte... deselegante me associando a testemunha de Jeová. Muito deselegante. Eu não estou dizendo, eu estou dizendo que o senhor está partindo. Eu não disse que ele é testemunha de Jeová. Eu não creio em nada disso. Ele está partindo... Deixa eu posso terminar? Muito deselegante. Deselegante está sendo o senhor me interrompendo. O senhor vai ter oportunidade para desfazer tudo que eu disse. Muito deselegante. Ele está partindo de uma compreensão da testemunha de Jeová. O que a testemunha de Jeová crê? Eles falam assim, olha... o Espírito Santo é uma pessoa? Como é que uma pessoa pode estar em várias pessoas ao mesmo tempo? Aí uma vez eu perguntei para a testemunha de Jeová, o que é uma pessoa? Uma pessoa é um ser vivo, um ser que tem braço, que tem cabeça, que tem perna. É essa a compreensão dele. Pessoa não é isso. Porque senão um animal seria uma pessoa. Uma pessoa, ela é caracterizada pelas suas faculdades, pelos seus atributos. Eu não sabia disso, quem eu descobri isso hoje. Justamente, o senhor está ensinando aqui. e Damut, imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Sim. Esta imagem e semelhança de Deus não morre. Tanto é verdade que as almas estão lá reivindicando por justiça. O que é aquilo? Intelecto, razão. Então a pessoa... porque o senhor acabou de pisar em tudo isso que o senhor acha que sabe. Não pisei nada. Uma pessoa não morre, a alma não morre e a divindade não morre, mas ele veio dizer agora, de novo, que a pessoa morre e que a divindade morreu, que Deus morreu. Olha, um abraço, meu caro professor e pastor Fernando Gali. Eu continuo... A gente sai de uma seita, mas a seita não sai da gente. É complicado. Tá certo. O senhor está sendo muito deselegante comigo, porque esse tipo de porcaria de apologética que o senhor faz é ofensivo. Gente, vamos... porcaria de apologética. Vamos manter o nível, pessoal. Esse tipo de apologética vamos manter é uma porcaria. Vamos manter o nível.